Olá pessoal, tudo bem? Como que estão os estudos? Hoje, ainda permanecendo na Constituição Federal e no artigo 5º, vamos conversar um pouco do inciso 61 ao inciso 65. Vocês vão observar que estes 5 incisos envolvem uma questão muito peculiar que tem muito a ver com a atividade dos agentes do Estado, principalmente a atividade da Polícia Civil, Polícia Militar e até da própria Polícia Penal, tá certo? Vamos lá, ó. O que os incisos falam? O inciso 61, nós vamos abordar mais a miúde, ele fala que ninguém será preso senão em flagrante delito ou, aí vamos falar quais são essas questões que envolvem o presente inciso. O 62 fala que a prisão ou o local onde se encontra a pessoa que foi detida serão incomunicados imediatamente, vamos falar essa questão também. O 63 fala que o preso será informado de seus direitos, bem como o direito de permanecer calado ou o direito ao advogado. O 64 fala que o preso tem direito à identificação. Vocês vão entender qual que é essa identificação que o preso tem direito. E o último inciso fala da questão da prisão ilegal. Então vocês perceberam que estes 5 incisos têm muito a ver com a atividade destes agentes que eu falei com vocês? Polícia Penal, Polícia Civil e Polícia Militar? Vamos lá então, ó. Coloquei uma imagenzinha aí. O que o inciso 61 fala? Ele tem a regra e tem a exceção, tá certo? A regra é o seguinte, ó. Ninguém será preso se não em flagrante delito. O que é o flagrante delito? Está cometendo o crime. Ele acabou de matar uma pessoa, ou tem as regras do flagrante delito, ele está sendo perseguido logo após ter cometido o crime, ou é encontrado com objetos do crime, mas não fica preocupado com quais são as circunstâncias do flagrante delito. A regra do inciso é o seguinte: ninguém será preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária, que é o juiz. Tá certo? A autoridade judiciária é competente, perceba isso. Tem que ser uma autoridade judiciária competente. Agora, qual que é a exceção? Olha o que o inciso fala. Salvo nos casos de transgressão disciplinar ou crime propriamente militar definidos em lei. Não fica preocupado quais são as transgressões disciplinares ou os crimes militares propriamente dito. Fica preocupado com o seguinte: a regra do inciso é: a pessoa poderá ser presa, ninguém será preso, se não em flagrante delito ou por ordem escrita fundamentada da autoridade judiciária competente. Esta é a regra. Agora, a exceção é o quê? Transgressões disciplinares ou crimes propriamente militares. Então, esta regra permite 2 exceções, que é a transgressão disciplinar ou crime propriamente militar. Não fica preocupado em compreender quais são esses 2, não. Só fica, guarda na sua cabeça que a regra é o quê? Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por uma ordem do juiz. E tem que ser o juiz competente, tá certo? Perceba isso, tem que ser um juiz competente, tá bom? Vamos lá então. O que o inciso 62 vai nos trazer? A prisão de qualquer pessoa, perceba, a prisão de qualquer pessoa e o local onde ela se encontre, então a pessoa foi presa e o local onde ela se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou a pessoa por ele indicada. Então, a pessoa acabou de ser presa em flagrante delito ou por ordem judicial da autoridade, por ordem da autoridade judiciária competente. Ele foi preso, a prisão dele e o local onde ele vai estar tem que ser comunicado ao juiz competente. Então, com certeza, é o juiz que expediu a ordem, maravilha. A família dele é quem ele indicar. Ele pode querer que não fale com a família dele, fale com um amigo dele. Então, isso vai ser resolvido no momento do ato ali. Geralmente, isso é feito na delegacia de polícia, tá certo? Olha aqui que o inciso seguinte vai nos trazer, que é o inciso 63. O preso será informado dos seus direitos. Gente, isso é constitucional. Perceba, todo mundo que acaba de ser preso é um direito constitucional. Isso não é só no Brasil, não, tá? Não acha que é só a nossa Constituição que faz isso, não. Isso é no mundo. Isso é no mundo, tá certo? No mundo que eu falo são nas democracias, tá? Senão vocês vão achar que todos os países do mundo têm isso, mas não são todos, infelizmente. Mas as democracias consolidadas dão essas garantias àquela pessoa que é presa, que está sob a tutela do Estado. O que fala aqui, ó? O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, que é o permanecer em silêncio, tá certo? Que ele pode permanecer em silêncio, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Então, o cidadão acaba de ser preso em flagrante, ele é conduzido para a delegacia, para a presença da autoridade de polícia judiciária, que é o delegado.
tá bom? Então a polícia militar, qualquer um do povo pode, tá certo? Prisão em flagrante. Isso está na Constituição. Qualquer um do povo pode, mas as autoridades policiais têm a obrigação de fazê-lo. Então, qualquer um do povo, se encontrar uma pessoa cometendo um crime no flagrante, pode prender. Mas se a autoridade policial passar, ela tem que prender. Esta é a regra. Quando a pessoa é presa, é encaminhada para a delegacia, para a autoridade de polícia judiciária. Quando lá está, o que acontece? Nesse momento da prisão dele, ele é informado dos seus direitos no ato da prisão e, chegando à autoridade de polícia judiciária, ele pode também fazer contato com a sua família e ele é assegurado a assistência de advogado. Então, o que acontece? E além de ser informado, ele pode ficar calado. Então, o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado. Isso são garantias constitucionais, tá certo? Não é regalia. Perceba, não é regalia, é garantia constitucional, tá bom? Vamos lá. Inciso 64. Olha o que o inciso 64 fala, que é uma coisa muito interessante, vocês podem estar se perguntando o que significa isso. Vamos lá, vamos ler primeiro, tá? O preso tem direito à identificação. Quando eu falei lá atrás a identificação, vocês imaginaram assim, mas que identificação é essa que o preso tem, né? Olha aqui, ó. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. O que significa isso, gente? Vocês já observaram que o policial militar, o policial penal, a polícia civil, o bombeiro, o pessoal tem aquela tarjeta de identificação? O fiscal também é da Receita, o fiscal é da Receita Estadual, todos eles têm uma tarjeta de identificação. Por quê? Quando a pessoa ali no flagrante ela é presa, por que eu falei fiscal da Receita ou da Receita Federal? Pode acontecer também uma operação por eles que eles efetuem a prisão de alguém em flagrante. Então, quando a pessoa é presa em flagrante, ela tem direito à identificação do responsável. Por isso que todos os agentes encarregados de aplicar a lei têm aquela tarjeta de identificação. Na ausência daquela tarjeta, por uma fatalidade, no momento que faz a prisão da pessoa ali, perdeu a tarjeta, aquela coisa toda, alguém pode estar perguntando assim, mas se no momento da prisão ali o policial está sem a tarjeta, naquele momento ali do fazer o uso da força para prender o autor, a tarjeta solta. Nada impede dele se identificar. Você está sendo preso aqui pelo sargento fulano, pelo cabo fulano, pelo detetive ciclano. Você está sendo preso aqui pelo fiscal fulano. Então, o que a regra fala? O preso ele tem direito à identificação do responsável pela prisão dele. Simplesmente essa identificação, igual no próprio mandado de busca e apreensão, tem assinado pelo juiz, ali tem uma identificação. Os agentes, quando vão cumprir essa ordem de prisão, ou quando prendem alguém em flagrante, eles estão com a tarjeta com o nome deles também. Além disso, quando o preso vai ser interrogado, ele vai participar de um interrogatório, olha o que fala no finalzinho do inciso aí, ó. Ele tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Então, até aqueles que vão exercer seu interrogatório também tem que proceder à identificação. Perceba, o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório. Então, quem está prendendo ele flagrante ou está exercendo o interrogatório, o preso tem direito de saber quem são estes agentes, tá certo? É também uma garantia constitucional, tá bom? Para encerrar o nosso cronograma para hoje, vamos falar do inciso 65. Deixa eu ver só o tempo aqui. Estamos bem. O que o inciso 65 nos fala? Ele fala o seguinte, ó. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Gente, perceba. É o Estado, quando está exercendo o seu poder policial, vamos colocar dessa forma, quando o Estado está fazendo valer a lei, o Estado ele tem que ser o exemplo. O Estado tem que fazer valer a lei dentro das regras da legalidade, dentro dos ditames, das linhas que a lei delimita a ação do Estado, tá certo? Então, nós não falamos, num dos incisos nas aulas anteriores, que é vedada a tortura. É vedada a tortura? Então, uma pessoa é torturada para entregar uma pessoa, um autor de um crime, ele é torturado para confessar um crime. Se este ato, se essa prática da tortura ela é comprovada, a prisão ela se torna ilegal, porque não é permitida no Brasil a prática da tortura. Então o que acontece? Esta prisão ela é ilegal. E olha o que o inciso fala. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Então acontece muitas vezes a pessoa ser presa em flagrante,
vai para a delegacia, mas quando vão ver as circunstâncias que envolvem essa prisão, a prisão foi ilegal. Então, não é porque o juiz é bonzinho e está soltando, ou não é porque o delegado não quis ratificar o flagrante. É porque aquele ato daquela prisão teve em algum momento alguma prática de ilegalidade que viciou toda a ação policial ou o momento da prisão daquele indivíduo. A partir desse momento, quando a prisão é revestida, ela tem sinais, ela tem ilegalidade no ato dela, não é sinais, ela tem ilegalidade, a autoridade judiciária vai relaxar essa prisão. Então você perceba uma coisa aqui, perceba uma coisa. O indivíduo, para ser preso, forjaram para ele um flagrante. Ou, para se prender aquele indivíduo, utilizavam-se provas ilícitas, uma gravação ilícita, uma gravação, uma interceptação telefônica ilícita. Utilizou-se de meios ilícitos para realizar aquela prisão se torna ilegal, por mais que o autor seja o infrator, seja o autor do crime, perdão. Então, se para chegar à prisão de um autor utilizou-se um caminho viciado, utilizou-se um caminho ilegal, a prisão se torna ilegal. Quando a prisão é ilegal, o que o inciso 65 nos fala? A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade competente. Isso está na Constituição Federal, tá? É para vocês entenderem o seguinte, não é porque o juiz é bonzinho, ele está fazendo cumprir a Constituição, o texto constitucional. Vocês observaram então que do inciso 61 ao inciso 65, em que pese tudo que nós falamos agora ser importante, e tudo no artigo 5º ser essencialmente importante, mas estes incisos também agora têm intrínseca relação com a atividade dos encarregados de aplicação da lei. Perceberam essa questão? Hoje o nosso cronograma era falarmos até o inciso 65, no próximo vídeo daremos continuidade, estamos quase acabando, tá? Falta pouco para acabar o inciso 65 e darmos continuidade aos outros artigos da própria Constituição que ainda serão estudados para os nossos concursos, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus e bons estudos.